Tinha um padre lá na paróquia falecido que toda a missa de Ramos, na hora que ele ia pra homilia, a primeira coisa que ele falava era hipócritas. A galera já esperava esse hipócritas dele assim. Porque é exatamente isso, a galera celebra Jesus entrando no burrinho, super humilde, a galera levantando os ramos, e a missa de Ramos era isso. A gente cantava Hosana Rei, né? Hosana Rei, Hosana Ra. Era uma música super alegre, porque Jesus entrava, e é bonito, né? Você com os ramos, a gente leva os raminhos. E aí logo depois, essa mesma galera que levantou os ramos e tal, é a mesma galera que crucifica, escolhem Barrabás, né? E aí o padre falava isso, hipócritas, né? E todo mundo na missa assim, né? Mas ele falava, eu tô falando isso porque a galera da época reflete muito do que é a nossa sociedade hoje. A gente tá querendo estar perto de pessoas que nos oferecem algo de bom. Quando essa pessoa fica doente e não oferece mais nada de bom pra gente, quando essa pessoa precisa de algo, a gente larga. Toda a nossa interpretação do que ele oferece de bom não é exatamente o que a gente acha que é bom. A gente entrega, entendeu? Então, assim, será que a gente é realmente amigo das pessoas? Ou será que a gente realmente tá junto em todos os momentos, né? Essa reflexão que fica. Então, a quaresma, embora tenha essa coisa de fantasma ou não, ela é esse momento de... que você leva uns baques assim, sabe? Puta, o que eu tô fazendo, né? Preciso melhorar. E aí você encontra os seus próprios demônios também, né? Claro. As suas próprias fraquezas, né? Então eu acho que é esse momento que a gente tá aberto a essas assombrações da quaresma. Que a assombração que mais me assusta é realmente a procissão das almas, né? Eu também acho estranho. Que é aquela que a gente... que sai do cemitério, já ouviu falar dessa? Não, como que é essa? Da procissão das almas. A procissão das almas seria uma procissão, né, de espíritos que saem do cemitério exatamente à meia-noite, e também não, alguns falam que é mais na sexta-feira santa, outros falam que não, pode ser em qualquer momento da quaresma, e elas saem para pedir redenção, mas você não pode olhar, essa é a lenda, tá, gente, da procissão das almas. Você não pode olhar para a procissão das almas, porque a última pessoa da procissão das almas vai vir com uma vela, vai entregar a vela pra você, e aí você vai pegar essa vela, vai colocar em casa, e quando essa vela terminar de queimar, vai ser um osso humano. E aí você pode começar a contar que no ano que vem quem vai morrer é você, e você que vai estar na procissão das almas. A minha avó usava muito essa pra gente dormir. Vocês não vão dormir na quaresma cedo? Então, ó, meia-noite, vai olhar na janela, a procissão das almas vai passar e vai levar vocês. Aí a gente ainda falava pra ela, deixa, eu não vou olhar na janela. Ela falou, não adianta você olhar, só de escutar o canto. Era pra gente ir dormir. A minha avó, e tá viva ainda. Essa que tinha uma solução pra isso, porque a história dele é não pegar a vela? Não. Você pega a vela, ele não adianta, se ele olhar pra você e te levar... Já era, você já morreu. Se você não pegar, você já morre na hora ali. E aí você tem uma solução, você tem ficar pronto na próxima procissão, esperar com a vela. Com o bebê, né? Você reza e com um bebê batizado no colo. E você devolve esse osso que se transforma uma vela novamente na mão desse espírito que segue o curso dela e vai até onde tiver que ir. E não vai te levar. Tem uma história de procissão das almas que eu acho muito cabeluda, que é uma que ocorre em Cubatão. O cemitério mais antigo de Cubatão ficava ali perto do polo petroquímico. E Cubatão já foi a cidade mais poluída do mundo, né? Do mundo. Isso nos anos 50, eles fazem a transferência do cemitério porque vão construir o polo petroquímico. Então o cemitério é desmobilizado, só que o cemitério estava em funcionamento. Então, para você ter ideia, normalmente exumações de crianças são feitas entre 2 e 5 anos, adulto 3 e 7. As pessoas que estavam sepultadas ali, muitas tinham sido sepultadas naquela semana. Então, quando houve a desmobilização do cemitério, muita gente estava se decompondo ainda, no início. Então, a galera falou, bom, mas vamos transferir todo mundo para o novo cemitério. Começaram a tirar os corpos, e alguns corpos estavam muito rígidos. Essa é uma história que contam de lá, tá, pessoal? Foi nos anos 50, então eu não presenciei. Não tava lá. Não tava lá. Então eu tô falando porque é uma história contada lá. E aí o que aconteceu? Os caras não conseguiam colocar de maneira fácil os corpos, às vezes, enrijecidos. Então, eles começaram a cortar os corpos para ficar mais fácil de esquartejar. Falaram que foi uma cena horrorosa, cheiro de morte para todo lado. E aí levaram e, enterraram o pessoal no cemitério novo. Muito bem. Dizem que, nesse período, os corpos saem do antigo cemitério, as almas, desculpa, saem do antigo cemitério e seguem em procissão até o cemitério novo de Cubatão. Porque os corpos delas foram levados para lá, né? Levados para lá. Então é uma variação da história
do Cortejo das Almas, que é bem aterrorizante, especialmente para essa cena, né? A cena dos corpos sendo mutilados para serem transportados é bem esquisito. E falam que daqui a pouco, ó, hoje é Sexta-feira Santa, daqui a pouco, meia-noite, se você quiser ver a procissão das almas, é o momento. Falam que é a meia-noite de quinta para sexta, que já é a procissão das almas, que se você for em algum cemitério, você vê a procissão das almas. Mas você sabe que tem gente de algumas vertentes religiosas, eu não vou lembrar quais agora, mas que aproveitam a energia da procissão das almas para fazer trabalhos. Porque são almas que passam levando muitas coisas. Levando coisas boas e levando coisas ruins. Então dizem que se você quiser pedir pra procissão das almas levar um inimigo seu, é o momento. Uau. E se pedir pra levar uma doença sua, que é uma coisa boa, é o momento também. Então a procissão das almas, ela passa levando tudo, assim, né? E uma vez eu acho que eu vi a procissão das almas, mas eu só vi o foguinho na janela, assim, que foi essa mesma noite que minha avó falou pra gente dormir. Eu tava deitado e aí eu escutei umas pessoas conversando na rua. Na minha cabeça, que eu tava com medo, já era a procissão das almas. Então parece que elas estavam cantando. E aí eu olhei só de rabo de olho, assim, ó. Eu tenho até hoje a visão que eu tava vendo. Periférica? Eu tava vendo. Eu não olhei pra janela diretamente, mas eu tenho a visão do quadro da minha avó, do quadro de casamento dela. Ela toda linda de noiva, um quadrante, sabe aqueles quadros antigos? Minha avó tá viva. Não, e hoje, pra você ver como ela é. Hoje eu pergunto pra ela fala: não fale dessas coisas mais não. Porque ela não quer mais falar hoje. Ela não quer desfazer as maldições que ela fez. Ainda mais sabendo que você vai digitalizar isso. Vai propagar Às vezes quando eu coloco o celular na cara da minha avó, eu falo: vó, conta aquela história. Ela, não quer contar, hoje não quer mais. Então eu falo pra ela: você tem que desfazer as maldições que a senhora colocou em mim. Mas aí eu tava olhando nesse quadro e aí eu ouvi, e no que eu olhei bem rápido, assim, quase pela visão periférica, eu me lembro de ter visto sabe, o efeito do fogo passando na rua. Eu não sei se foi fagulhas. As fagulhas, né? Aquele farfalhado fogo das velas. Eu não sei se foi um carro que passou, eu lembro que eu tenho essa nítida impressão. Eu falei: pronto, hoje eu vou na procissão das almas, mas não fui. Mas sabe que muitas pessoas acham que viram, porque realmente elas viram a procissão. A procissão, né? Principalmente em Minas Gerais. Tem muitas cidades que ainda fazem, interior de São Paulo, Paraná. Tem muito que faz meia-noite. Aqui em Cotia faz. Meia-noite. Cotia tem uma procissão importante das almas. Faz a reprodução, vai do cemitério até a matriz. Olha que legal essa foto aí, ó. Mais ou menos assim, ó. Essa é em Minas. Não, agora você imagina, você tá em casa. Criança. Preto. Não, Ouro Preto, né? O lugar já é sombrio, já tem aquele ar de que você tá no passado já. Mas roça, na estrada de terra, o pessoal passando assim. Eu sempre tive medo de procissão, eu participava. Eu também. Mas aquela cantoria, aquelas coisas sempre me deixou meio assim, com medo de alguma coisa. Assim, porque fala de morte de Cristo, fala do Cristo, Jesus, quando ele faz a via sacra dele, ele tem as paradas, né? Que na verdade não são paradas, são caídas, né? Então ele cai, que ele não aguenta. Então tem uma hora que ele encontra as mulheres de Jerusalém, né? Tem uma hora que ele encontra a mãe. Então tem vários... José de Arimateia que ajuda ele. Esse homem não aguenta mais, peguem outro homem. Aí José de Arimateia ajuda ele e tal. Então assim, eles iam fazendo as paradas na procissão, né, católica, eles iam fazendo as paradas nas casas. E aí, como que eles faziam? Minha avó, a casa dela tinha que ter a parada, ela brigava com o padre. Ela falava: minha casa tem que ter a parada. Aí eles apagavam todas as luzes da casa e ficavam esperando com uma vela no quintal. E na hora que a procissão chegava, eu e meus primos ficavam lá: chegou. E minha avó: cala a boca, molecada. E aí fazia a oração lá na casa. Só que esse momento, pra minha avó, era um momento católico cristão fervoroso. Pra mim era de terror, porque vinha todo mundo chorando e tal, e rezando. Você não viu o rosto das pessoas, né? Então, essa construção que foi sendo feita em mim é através disso, né? Eu tenho um relato bom, pode falar depois. Não, eu ia falar só dessa ideia do terror, do porque onde acontece essa mudança. Na realidade, a nossa cultura toda é muito influenciada por cultura religiosa. O Brasil tinha como o catolicismo
como religião oficial até pouco tempo atrás, até sei lá quantos anos, algumas décadas atrás. A gente tinha, o Estado não era laico, a gente tinha. Então a cultura religiosa dialogava muito com o cotidiano das pessoas. A gente tá brincando aqui do caso de sua avó, tinha uma procissão das almas, passava na casa, entravam, oravam. Quer dizer, o recorte, na verdade, que você faz hoje de um tipo de medo, que eu tô falando isso porque eu te conheço, nós somos amigos, eu sei que você conecta muito mais ao entretenimento, muitas vezes ao entretenimento, não que você desrespeite esse não, e eu tô falando do momento que eu era criança, você então era eu não criança, compreendia, né? Aquilo fazia parte do cotidiano da sua família, a religião sempre fez muita parte, ela não estava separada do resto. Então, os medos, os temores, o que hoje a gente fala, pô, tem o medo do capeta, de possessão, de não sei o quê, isso estava perto de boleto, isso estava perto estava no cotidiano das famílias. O lobisomem era tido como uma coisa, como uma figura presente nas histórias, não sei o quê, com um ar de realidade muito grande, porque, cara, no final era como as pessoas explicavam esses fenômenos. Era como... Então, esse distanciamento aconteceu, e não é nem questão de internet, nada disso. Mas quando a gente começa a desencantar essa coluna do meio, porque no final é isso. É o desencanto no meio, então você acabou separando. Esse desencanto acabou separando o dogma religioso, que é permeado o tempo inteiro de sobrenatural. O tempo inteiro. E o terror, que está muito conectado ao entretenimento. Eu, por exemplo, gosto muito de trazer isso tudo para o meio como era antigamente. Não como terror por terror e fazer as pessoas se assustarem, dar medo, né? Mas para você devolver um tipo de encantamento à vida. É isso que eu acho que é o legal desse contato. Porque afinal de contas, por que você vai? Para que você vai na missa? Você vai na missa, você vai num culto, você vai numa igreja para se encontrar com o sobrenatural, claro, estabelecido a partir de uma ideia religiosa, a partir de um dogma religioso. A fé é sobrenatural. Quando alguém quer racionalizar muito a fé, ela deixa de ser fé. Ela passa a ser um braço de ciência, quer dizer... né? Então ela deixa... Vira filosofia, vira outra coisa. A fé é fé. Fé é fé. Não tem que se explicar. Ou acredita ou não acredita, né? Você acredita porque você sente, porque aquilo faz parte... Então eu gosto muito desse universo das tradições... que são inevitavelmente influenciadas. Por que tem bala de prata? Para matar lobisomem. Bala de prata. Nunca entendi. Nunca entendeu. Por que de prata? Porque a besta de Givaudan, que foi uma história muito difundida na França, no século XVIII, a besta de Givaudan foi uma criatura, quer dizer, imaginávamos que era um lobo, um loup-garou, que chamam os franceses. A gente falava que era o filho do Loki lá, né? Não, esse é o Fenrir. Mas tinha gente que associava, né? Que era um lobo gigante. E o loup-garou, ele aparece como uma figura demoníaca porque o rei Luís XV manda milícias do exército para tentar matar um bicho que já tinha atacado mais de 200 pessoas, matado dezenas de mulheres, crianças, principalmente mulheres e crianças. E aí o que acontece? Vai um caçador muito experiente e desconfia, fala, putz, esse negócio aí não é só um bicho, não é um bicho comum, não é um lobo comum. Ele pega uma medalhinha da Virgem Maria de prata que ele andava no chapéu, derrete, faz um projétil, leva para um padre benzer, o padre benze essa bala de prata e ele usa para matar a besta de Givaudan, que depois que ele consegue executar esse bicho, não tem mais ataques com a característica que vinha tendo. Então a bala de prata é uma expressão, né, idiomática, né? A gente usa para explicar tudo que não tem solução. Você fala, não, vamos pode ser resolvido com uma coisa pontual, com uma medida, né? E, pois tá dentro da nossa cultura, quer dizer, era uma solução religiosa, porque por que a prata? A prata também era usada por algumas culturas, por algumas civilizações para matar seres não demoníacos necessariamente, porque sobrenaturais. Mas sobrenaturais, encantados com outros... Porque a prata em si como metal, ele é um metal que quebra muito fácil, né? Então ela era, na verdade, eles banhavam outros metais com prata e achavam que isso, por ser um metal muito puro, né? Um agente que tinha algum poder. Meio esterilizava, né?